Nós já estamos com Geraldo Lesbão Meira. Ele é o mineiro, como popularmente é conhecido, 58 anos de idade, secretário municipal de serviços municipais. Outra vez, função que ele já desempenhou. Nascido em Minas, bom, daí o apelido mineiro, não é? Atuou como metalúrgico por 20 anos, depois foi líder comunitário no Jardim do Bosque, fez parte da equipe da liturgia da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bairro Alto, foi eleito vereador em 2 mandatos, 93 a 96 e 97 a 2000, e no final de 97 afastou-se da Câmara por ser secretário municipal de obras, daquele que foi, na época, o primeiro mandato do então prefeito atual de novo, o Adalto Scardoelli. Em 2005, de novo foi convidado e assumiu a Secretaria de Negócios, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Em 2013, na gestão do ex-prefeito Chico Dumont, foi secretário de Serviços de novo e também de Meio Ambiente. E agora volta como secretário municipal de Serviços, secretário de Serviços Municipais. É uma série de entrevistas que aos poucos vai ouvindo cada um deles, cada secretário, desta vez o secretário de Serviços, que é o mineiro. Bom dia, mineiro! Bom dia, Daércio. Prazer falar com você. O prazer também é nosso. O mineiro, pelo menos sempre que a gente teve aqui, historicamente, problemas de buracos, de um monte de coisas de obra, de serviço e tudo, era muito comum a reportagem chegar a um local que as pessoas diziam, aqui tem um problema, e chegar lá, estava já o mineiro lá. Então, sempre a gente lembra disso aí, porque era, de certa forma, incomum, né? Não é uma secretaria, né, mineiro, que o sujeito fica dentro de um gabinete, né? Aqui não dá para ficar dentro do gabinete, Daércio. Eu estou perdido no meio de uma estrada rural, aqui no meio do barro. Nesse momento. A estrada boiadeira que vai pro Turvo. A boiadeira, essa aqui que começa ali no trevo da Carl Fischer com a... Exatamente. E depois ela deixa a estrada que vai para Cambuí, para Forma. Isso. E entra pro Turvo, que sai lá no cemitério do Turvo. Tá. Aquela outra que começa na Washington Luiz, mas lá adiante, perto do posto modelo, lá em cima. Na Baixada. Tá intransitável, não tem jeito. Não cheguei lá no Turvo, eu tive que voltar, porque tem muita poça de água. Choveu bastante aqui. Não choveu igual Matão, não. Choveu bem mesmo. Mas agora, se eu falar assim para você, eu vou colocar uma máquina aqui amanhã, não adianta. Quanto mais você passa a máquina, mais atoleiro faz. Ontem eu acompanhei uma chuva aí que eu achei que vinha aqui pra gente, uma escuridão às 5h30, 6 horas da tarde, pro lado aqui de Gavião Peixoto, e eu entrei e fui acompanhando no radar, e era uma chuva muito forte, eu vi que ela cruzou nesse pedaço aí, muito especialmente entre Itápolis e Gavião, nesse pedaço aí, passou um pé d'água ali, que eu imaginava mesmo que era bem forte, viu? Pelo radar tinha um alerta da Defesa Civil para tempestade, Piracicaba, chegando quase em Araraquara, São Carlos, não sei se veio para cá, mas tinha um alerta de chuva muito forte, São Paulo, Baixada Santista, tinha um alerta de 60, 70, 80 milímetros, não sei se chegou isso, mas tinha um alerta que chegou no meu celular da Defesa Civil. Ô mineiro, vamos começar então a entrevista a partir disso mesmo, que é o seguinte, você está falando aí de intransitável, de máquinas, então vamos falar de máquinas e a disponibilidade que você tem de material, tanto humano quanto de equipamentos para os serviços municipais. O que é que você encontrou na prefeitura disponibilizado para você trabalhar? Olha, Daércio, o que eu encontrei foi máquina quebrada. Você lembra que nós compramos umas máquinas novas em 2015, final de 2014, 2015? Hoje eu tenho, das 3 máquinas, eu tenho só uma rodando, que é uma pá carregadeira grande. Os caminhões que a gente comprou, tá lá, eu estou usando alguns caminhões, mas os outros não tem troca de óleo sequente. Quer dizer, venceu a troca de óleo e não trocou de novo. Então a gente vai começar a dar manutenção na frota, aos poucos, porque a gente não consegue dar manutenção na frota de uma vez. Vai ficar muito caro. Então nós estamos começando a dar manutenção aos poucos, para a gente começar a pôr a frota para rodar. Essa é a decisão do prefeito Adalto. E esse pouco para o momento
será suficiente para tanto a fazer aí nos serviços municipais, por exemplo? Só demos um exemplo da máquina. Mas aí tem outros serviços aí também que precisam. Não é o suficiente. Não mas agora, conta. em janeiro, como é o mês que chove bastante, o que a gente está fazendo? Nós estamos começando a limpar a cidade com aquilo que a gente tem agora. A partir do final do mês, a gente começa a levar essas máquinas para consertar. Já tem uma no conserto. E aí, a partir de fevereiro, a gente vai dando mais manutenção e vai começando a pôr a frota para rodar. Esse mês aqui é o mês do prefeito fazer um caixa. É quando começa a entrar o dinheiro, quando começa o IPTU, quando começa a pagar o IPVA. Então, qual é a decisão do prefeito Adalto? Fazer um caixa em janeiro para que em fevereiro ele começar a pôr a prefeitura para rodar, para a gente começar a trabalhar. Essa é a decisão do prefeito, é uma decisão acertada, porque a gente não mesmo porque a gente não consegue arrumar a frota toda em janeiro. Então nós vamos começar a arrumar, para a partir de fevereiro a gente começar a pôr a prefeitura para rodar. Eu não tenho asfalto, não tenho material de construção nenhum, não tem emulsão, a emulsão tem. A emulsão é aquele líquido que a gente usa para colocar o asfalto no chão. Tem uma licitação aberta, eu já vou começar a pedir emulsão e vou começar também a fazer uma compra de asfalto. Vou fazer uma compra para a gente começar a trabalhar com a equipe da prefeitura. Foi isso que a gente se acertou com o prefeito Adalto. Depois, fevereiro, março, a gente traz uma empresa terceirizada, abre uma licitação maior, traz uma empresa terceirizada para a gente trabalhar do mesmo jeito que a gente sempre trabalhou. Eu sempre trabalhei com a equipe da prefeitura, comprando o asfalto e buscando o asfalto para a equipe da prefeitura trabalhar. E sempre trabalhei também com a equipe terceirizada. Esse é o modelo que a gente sempre trabalhou, acho que deu certo, e a gente vai começar a trabalhar de novo. Essa é a conversa que a gente tem tido com o prefeito Adalto. Agora, havia uma ansiedade grande de, os problemas que se repetiram nesses tempos todos, de estradas rurais, de mato, de um monte de coisas, que isso já nos primeiros de todo mundo tinha, até eu, lógico, todo mundo tem expectativa, bom, a partir do dia tal, então vão... E aí as pessoas estão olhando, por exemplo, para ficar aí no exemplo teu aí da estrada aí, mas também para ir além dele, lembrar mato em canteiros e praças e essas coisas todas e tal. E a gente ficou naquela expectativa. Já no começo, assim, a coisa já vai acontecer. Agora que deu para entender que para isso você tem que ter uma estrutura. E agora que mexeu aqui no exemplo, só para ficar no exemplo das estradas, hein? Quer dizer, você viu aí estrada intransitável, outras não devem ser diferentes, mas aí que a gente começou a entender, quando precisa da máquina, de 3 só tem uma. De caminhão, de 4 tem 2. Quer dizer que já, ao invés de gastar já naquilo que resolve, vai ter que gastar na máquina que resolve aquilo que a gente espera. E a gente esperava já de cara que você fosse startar isso tudo, mineiro. Exatamente, Laércio. Seria bom que a gente chegasse na prefeitura e tivesse tudo rodando. Por exemplo, se tinha uma licitação de massa, para ter um exemplo bem claro, tinha uma licitação de massa que ainda tem quantitativo de massa para entregar, que é uma licitação que a prefeitura fez. Em novembro, venceu. Eu cheguei em janeiro, eu não consigo reativar aquela contratação de novo. Eu tenho que fazer outra. Se eu tivesse prorrogado aquele contrato daquela massa asfáltica, eu estaria trabalhando hoje. Porque eu poderia pedir aquela massa. Não, eu tenho que comprar, abrir outra licitação para mim comprar massa, para mim começar a trabalhar. Por isso que essas 2 semanas, e eu só estou fazendo limpeza. Por exemplo, não tinha limpeza de boca de lobo, que são os bueiros das esquinas e tal, você sabe. Eu estou limpando isso. Comecei na segunda-feira, entrei no dia 4, já montei uma equipe e está limpando. A minha equipe que trabalha com asfalto, hoje ela está fazendo limpeza na cidade. Começou a limpar pela prefeitura, limpou ali na rodoviária, limpou a São Lourenço, já limpou ali subindo para o bairro Alto. Então, a equipe que estaria tampando buraco, hoje já está fazendo limpeza. Certo? As outras pessoas, tem gente de idade, está afastado por causa da pandemia.
Então, por exemplo, de eu ter 3 equipes, eu estou só com 2. As outras equipes não estão porque a pessoa responsável por aquela equipe está afastada por causa da pandemia. Então tem 2 problemas. Um é a prefeitura com equipamento quebrado e outra é funcionário afastado por causa da pandemia. Bom, aí você está falando aí de impossibilidades ou de fatores que impedem que não serão de curto prazo, hein, Mineiro? Por exemplo, essa questão de equipes em razão da pandemia, a coisa vai longe. Dessa parte, pelo menos, você já tinha noção de que ia ser difícil? Você já esperava que o cenário seria esse mesmo? Você encontrou aí? Olha, Daécio, eu esperava que seria um cenário como a gente não via ninguém trabalhando na rua, porque eu moro na cidade, continuei morando na cidade, como a gente não via ninguém trabalhando na rua, a gente pensava assim, mas está afastado pela pandemia e tal, mas quando a gente chegou, que viu as máquinas quebradas, os caminhões sem troca de óleo, a equipe afastada pela pandemia, aí você assusta um pouco, mas até mês de fevereiro eu coloco essas equipes na rua. Se não dá para trazer aquelas pessoas que estão afastadas por causa da pandemia, a gente vai dar um outro jeito. Isso eu tenho conversado muito com o prefeito Adalto sobre isso. Eu preciso ter a equipe de asfalto, eu preciso ter a equipe de boca de lobo, que é um negócio que necessita na cidade, porque todos os locais que a gente vai fazer uma limpeza de boca de lobo, ela está entupida e não é agora que deu a primeira chuva grande, começo de janeiro. Ela está entupida faz tempo. Então, o que aconteceu? A cidade não teve manutenção. As estradas rurais, por exemplo, se tivesse tido manutenção na época da seca, hoje ela não estaria assim. Sei. Bom, entre os serviços subordinados a você, na sua secretaria, há um outro também que é o de elétrica. Acho que é do seu setor, elétrica também, né? E o ano passado a gente recebeu muitas reclamações das pessoas quanto ao braço de luz. E esse setor que foi tão complicado, todos devem se lembrar, foi entregue para aquele consórcio, como chamar, Consab, que no fim não fez nada do que era para fazer, que encheu, né, a cidade de lâmpada de LED, não sei o que, não aconteceu nada disso. Foi aquela confusão toda, e que depois de não dar certo, tudo voltou para os controles do município, como hoje ainda é. Mas é um setor que vive tendo problema, lógico, tem uma cidade inteira, cada braço de luz, cada lâmpada daquela aí, hoje ficou sob os cuidados da prefeitura de novo. Até porque pior ainda foi com o tal do Consab, me desculpe dizer, mas eu me lembro perfeitamente bem, foram anos seguidos de um dilema na questão de lâmpadas e tudo mais, no máximo deram um número para cada poste, e foi isso que aconteceu, porque do restante eles foram embora por ineficácia, enfim, não serviu. Bom, o fato é que isso sobrou também aí para você. No setor de elétrica, como é que está a situação? Nós colocamos para rodar, Daércio. Tem uma equipe trabalhando das 7 ao meio-dia e tem uma equipe trabalhando da 1 às 10 da noite. Esse era o modelo que a gente trabalhava antes da gente sair em 2016. Se não der conta, aí a gente vai falar com o prefeito, não está dando conta, a gente tem que mexer na equipe. Mas por enquanto a gente tem o caminhão e 2 equipes. Tem 2 pessoas trocando lâmpada das 7 ao meio-dia e mais 2 pessoas trocando lâmpada da 1 às 10 da noite. De qualquer modo, vai continuar com o município esse serviço? Ou vocês pensam em terceirizar? Vai, porque você lembra que a gente, quando comprou os caminhões, a gente comprou um caminhão para elétrica, equipou o caminhão, e a gente deixou o caminhão equipado. Eu não sei por que terceirizou. Porque a gente comprou o caminhão, equipou o caminhão, fez o concurso, contratou o eletricista. Se haver necessidade de aumentar a equipe, então a gente aumenta eletricista. O caminhão trabalha das 7 ao meio-dia, da 1 às 10 e coloca outra equipe das 10 às 6, se tiver necessidade.
Se não tiver, a gente tem o eletricista e dá para trabalhar para essas duas equipes. Vocês permaneceriam, então, sob os cuidados da prefeitura e jamais uma empresa particular? Exatamente, Daércio. Pelo menos o que a gente tem conversado com o prefeito não tem intenção nenhuma de voltar para a empresa terceirizada. Das outras vezes que você foi secretário, você acumulou a pasta do meio ambiente. Desta vez você fica só, não é pouco, mas só com a Secretaria de Serviços Municipais. Você acha que isso pode permitir a você uma dedicação melhor do que quando acumulava com outra pasta? Olha, Daércio, em tese sim, mas eu no meio ambiente eu sempre tive a Marinha, né? Acumulava a pasta do meio ambiente, mas eu tinha a Marinha que ela tocava o meio ambiente. Na verdade eu tinha que assinar, conversar com ela para tomar as decisões, mas o meio ambiente ela tocava. Então não faz muita diferença. Em tese, sim, mas não faz muita diferença porque a Marinha, ela tocava o meio ambiente, eu só dava o suporte. Eu cuidava da Secretaria de Serviços Municipais e ela cuidava do meio ambiente. Agora com a divisão, ela e o Bussolinha vai tocar o meio ambiente e eu fico só com os serviços municipais. Mas eu tenho a elétrica, eu tenho o transporte, eu tenho toda a limpeza da cidade e tenho o cemitério. Por falar em cemitério, eu vi uma imagem outro dia que na verdade, vocês podem ter se assustado com o que viram lá, mas a gente já tinha visto isso antes. Matéria realizada no ano passado já mostrava, me lembro mais ou menos em agosto, setembro, aí, né? Mostrava a situação de caos naquela parte de novos sepultamentos e tudo lá. Negócio lamentável. E a matéria mostrou isso aí claramente naquela época. E aí me assustou. A única coisa que me assustou agora ao ver imagens atuais ali do cemitério foi que tá tudo igual que já era antes, Mineiro. O que fazer ali? Porque nós estamos falando de um setor que requer uma urgência aí, que eu não sei se pode esperar o prefeito conseguir arrumar dinheiro. A gente já tomou algumas providências. Primeiro, esperou o prefeito dar o start para a gente comprar material. Ontem, como a gente tinha 2 licitações abertas de material de construção e uma aberta que são aqueles palitos, aquelas placas que vai no cemitério, ontem a gente já fizemos um pedido para entrega de material. O que é a determinação do prefeito Adalto? Vamos comprar material que dá para trabalhar o mês. Então nós fizemos uma compra, o prefeito autorizou a gente fazer uma compra para trabalhar o mês de janeiro. Chegar no final de janeiro, comecinho de fevereiro, a gente compra uma para trabalhar em fevereiro. Não dá para a gente comprar tudo e colocar bastante gente lá para consertar aquilo tudo de uma vez. Não tem jeito. Mas nós vamos consertar. A população pode ficar tranquila que nós vamos regularizar o cemitério. Bom, um outro setor que aliás, todas as viradas de ano, sempre, quem lembra aí, historicamente, né, a gente sempre via tudo bonitinho, tudo aparado, guias pintadas, aquele outros. E aí, nos últimos anos, temos visto uma virada de ano aí num matagal terrível. Isso tem sido já também sistemático aí, não é? E vocês agora, eu estava aqui agora há pouco olhando, por exemplo, a Avenida Baldan, que tá. Isso porque é a Baldan, hein? E aí você pega outras avenidas mais periféricas aí virou uma mata. E aí a minha pergunta é, quando é que vocês vão cortar esse matagal, Mineiro? Então, Daércio, ontem a pedido do prefeito Adalto, eu sentei com a empresa para conversar. Ele está disposto a vir trabalhar e a gente deve acertar esse final de semana com a empresa e com o prefeito Adalto para ela começar já na semana que vem. Por que a gente demorou para soltar a empresa para começar a roçar? Porque ela não trabalhou em dezembro. Ela trabalhou até no dia 7, dia 8. Depois não tinha dotação para pagar ela. Aí, o prefeito suspendeu. O ex-prefeito suspendeu. Ela não trabalhou em dezembro. Se ela tivesse trabalhado em dezembro, se ele tivesse arrumado dotação, segundo as informações, a Câmara não aprovou dotação para que a empresa trabalhasse em dezembro. Como ela não trabalhou em dezembro, ela levou os funcionários para Araraquara. Então, eles estão trabalhando em Araraquara.
Então ontem eu fiz a primeira conversa, a pedido do prefeito, e até a semana que vem ela deve estar começando e retornando para fazer o serviço na cidade. Mas vai continuar ficando sob a responsabilidade dela? É responsabilidade dela e fiscalizada por mim e pelo Adãozinho. Então, é isso que eu ia perguntar, porque aqui nós temos um problema de um município que privatizou várias coisas, usem a expressão que quiserem, mas que aí fica aparecendo, fica sem responsabilidade. Então você tem, por exemplo, a privatização da água, ou qualquer outra, e o esgoto também, que já veio antes, uma série de serviços, quase sempre não, sempre tem que ser acompanhado de um regulador do município, alguém que defenda os interesses da população diante daquela empresa particular que passou a prestar um serviço, né? E hoje, por exemplo, a questão da água e esgoto, até hoje não tem ainda um escritório de regulação, alguém que trabalhe nisso, né? Que é um complicador, que não é bom para ninguém, nem é para a população, não é bom para a prefeitura, não é bom nem para o serviço de água e de esgoto, quem quer que seja a empresa. Eu acho que até para eles é bom que tenha esse regulador com quem eles possam conversar, negociar, enfim, reajuste, essas coisas todas. Como não tem, fica um negócio, todo mundo catando papel no vento aí, né? E também nessas demais privatizações feitas pelo ex-prefeito, está aí a questão do corte de grama. Nesse caso, quem é que é o regulador? É você? Eu e o Adãozinho. O Adãozinho é o cara que fiscaliza, e eu sou o cara que oriento que caminho a gente vai tomar, onde a gente vai roçar, que local é melhor roçar primeiro. Essa é a parte minha. A parte de fiscalização é do Adãozinho. E ele faz isso com muita competência. Ele trabalhou comigo os 3 anos, de 97 a 2000, e trabalhou comigo os 12 anos que eu fiquei, os 4 do prefeito Adalto e os 4 do ex-prefeito Chico. E depois ele estava lotado ali no setor de cemitério também, né? Ele mesmo? Sempre respondeu, né? Ele sempre respondeu pela pasta da limpeza e respondeu pelo cemitério. Uhum. E agora ele vai... O cemitério que vai ficar sob a responsabilidade de quem, no caso, Mineiro? Vai ficar sob a responsabilidade minha, do Adãozinho e minha também. E a pasta da limpeza pública, que é a roçagem, vai ficar na responsabilidade do Adãozinho também. Ele que fiscaliza, ele que corrige, ele que faz a conferência primeiro, depois é que vem para mim. Quais outros serviços, né? Eu me lembrei já da elétrica, do asfalto, limpeza pública, estradas rurais, que mais nós Estamos temos, acompanhando aqui pelo Facebook, Daércio, as dúvidas, algumas já foram sanadas, como da iluminação de postes, da roçagem, e o pessoal tem insistido em buracos. É um dos exemplos. Esse aí é o que nós vamos falar em seguida aqui. Isso. Só um minutinho só, viu, Mineiro? Tempo de ajustar aqui o meu roteiro rapidinho, porque aí a gente vem falar de um outro problema que é terrível, que é a questão dos buracos, né? Isso incomoda muito mesmo, porque o sujeito paga um IPVA caro, o município fica com uma boa grana aí, metade desse dinheiro fica no município. A gente vê que sistematicamente ninguém reverte para aquilo que é o fato gerador do imposto, que é a propriedade do carro. Então o sujeito é dono de um carro, paga por ser proprietário, imaginando que aquele dinheiro, ou parte dele, volta para que o carro dele rode numa condição favorável. E pode se dar o luxo de exigir isso, porque ele está pagando e pagando caro, né? Mas não é isso que acontece. E aí a gente quer saber de você qual é o plano aí dentro. Você já chegou a começar a falar no assunto aí, quando falou que tem hoje de massa asfáltica, não sei o que na mão, mas há muito ainda que a gente falar sobre o futuramente, porque agora já deu para ver que a coisa está complicada. Eu falei com um amigo meu, radialista, que se tornou prefeito na cidade do Paraná, Mineiro, e ele me dizia, sabe o quê? Ele falou, rapaz, eu não tenho como pensar em nada no primeiro mês, porque eu estou pagando dezembro. Eu entrei lá com um monte de coisa por fazer e eu tenho que pagar as coisas de dezembro ainda, que cai no meu ombro, ele falou. Exatamente, Daércio. A gente conversa com o prefeito, logicamente que ele não vai falar para a gente todas as dívidas que tem agora no mês de dezembro. Ele fala, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar isso, mas na cabeça dele ele sabe que ele tem que pagar. Por isso que no começo do mês agora, a gente foi conversando com as empresas para tomar pé da situação que está, para depois a gente trazer para trabalhar. No caso da roçagem, a gente está resolvendo.
O asfalto eu tenho que fazer licitação. Então eu devo soltar a licitação semana que vem. Essa semana a gente vai... Porque agora é assim, ó, o Tribunal de Contas ele quer uma licitação, mas ele quer todo o orçamento das empresas para mandar para a prefeitura, para depois você abrir a licitação. Na semana que vem eu devo estar abrindo licitação para asfalto e deve demorar aí 2 semanas. Eu quero ver se eu consigo tampar buraco ainda esse mês. O mais tardar, comecinho de fevereiro, mas eu quero ver se eu consigo, e se eu tenho conversado muito com o prefeito Adalto, quero ver se eu consigo soltar uma equipe de tapa buraco ainda esse mês. Ok. E um serviço dos mais importantes, que é o lixo, que também, o lixo e demais, enfim, afins aí desse setor de lixo, mas sobretudo a questão do lixo domiciliar, que pelo que a gente notou, continua sendo da empresa terceirizada Colorado. Como é que... Porque o ouvinte pode achar que assim, acabou um prefeito que contratou a empresa do lixo, essa empresa sai junto. Não tem contratos que passam de um para o outro e que têm que ser cumpridos, ou podem até ser rompidos, sei lá o quê, mas enfim. E aí a minha pergunta, na questão do lixo, cujos serviços hoje são prestados por essa Colorado, ela vai continuar, Mineiro? Então, Daércio, aí eu não sei, porque o lixo, ele ficou com o meio ambiente. Ah, nesse caso é o meio ambiente. O lixo está com o Bussola e com a Marinha. Eu não sei, não tenho conversado ainda com a Marinha, porque também não deu tempo, né? E eu, por exemplo, a Marinha e o Bussola, a gente tem serviço em comum. A Marinha e o Bussola cuidam das praças, dos banheiros, mas sou a minha equipe que está na minha responsabilidade que roça. Então a gente não... Essa semana agora, hoje é quarta, nós não teve tempo de sentar ainda, só nós 3, assim, para sentar e resolver todo o serviço que é em comum. Mas eu acho que continua. Não tenho certeza de se vai continuar, mas eu acho que sim. Se ela estiver prestando um serviço de qualidade no haver da nossa administração, ela continua. Ok, nós estamos conversando com o Mineiro, secretário de Serviços Municipais. Tem mais algum serviço que eu talvez não tenha perguntado a você, Mineiro? Não, Daércio. Eu ia perguntar sobre praça, mas você já disse que praça ficou com o meio ambiente também. Então, tem algum serviço que eu não perguntei? Acho que não, Daércio. Bom, o que eu devo para entender aí do seu setor é que a disponibilidade de material e até de material humano e até de material também físico, enfim, a disponibilidade que você tem não vai permitir para janeiro muita coisa, ou melhor, só vai permitir pouca coisa. É isso que eu li daquilo que você disse, ou consegui entender daquilo que você disse. Porém, para fevereiro é possível esperar já uma dinâmica maior. O resumo é esse, Mineiro. Exatamente, Daércio. Esse mês aqui a gente vai trabalhar com aquilo que a gente pode trabalhar. Já para mês de fevereiro a gente já vai ter possibilidade da gente ir aumentando a equipe e esperar, quem sabe essa vacina chega logo, né? Que a gente possa retomar os funcionários da prefeitura que estão afastados. Alguma pergunta pendente aí, Felipe? Por favor. Só alguns sobre a eletricidade já falou. Sim. Alguns ouvintes acabaram nos enviando alguns cortadores de árvores. Eles acabaram comentando que 2 pontos de coleta na cidade, para uma cidade de 80 mil habitantes, a gente sabe que até o momento é pouco, né? Porque são pontos que às vezes ficam distantes de um lugar a outro. Você tem ideia de se colocar mais pontos de coleta de viu, Felipe? Aí volta na entrevista aqui, que é o seguinte, conforme o Mineiro diz, meio ambiente. Isso aí afeta o meio ambiente. E, se vocês ouviram a entrevista, nós entrevistamos anteontem o secretário dessa pasta, que é o Bussola, que disse que não concorda com isso, que pretende organizar 4 pontos e dar bastante divulgação a isso para que a população saiba onde é. Eu estou transmitindo aquilo que eu ouvi da entrevista, da pergunta que é da ouvinte, mas é a pergunta que eu já tinha feito também. E por saber que essa pergunta cabe à Secretaria de Meio Ambiente. Enquanto que o Mineiro fica dentro daquilo que é chamado de serviços municipais, são esses sobre os quais nós já falamos com ele aí. De qualquer forma, a resposta para esse ouvinte seria essa aí, tá bom? De que eles pretendem criar mais 4, uma coisa assim. Mineiro, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, bom trabalho aí, muito obrigado e bom dia. Bom dia, Daércio. Foi um prazer falar com você.